12 dias para 12 meses do nosso 2025. Nós estamos nesse tempo de jejum e trazendo também 12 mensagens. Essa é a nossa 10ª mensagem, nós vamos entrar no mês de outubro e eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração, assim como Ele falou nas mensagens anteriores. Paz seja com todos. Nossa referência de hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, que diz assim: E acrescentou: Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus ele trouxe essa palavra ao meu coração e eu quero compartilhar essa mensagem com você também. Mas antes de eu estender, eu queria que você anotasse aí, escreva aí nos comentários: eu faço parte da geração escolhida de Cristo. Escreva, não apenas escreva, mas declare. À medida que você estiver escrevendo, você vai estar declarando essa verdade ao seu coração. E no decorrer da mensagem você vai ver como é importante declararmos isso. O tema de hoje, nós vamos falar sobre crer. Será que a gente acredita realmente quem é Cristo em nossas vidas? Será que realmente a gente acredita que nós fomos escolhidos por Ele? A gente pensa que a gente escolheu, né? Ele fala assim: não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós. Ele fala assim: tudo começou a partir de mim. Foi eu que escolhi vocês. Foi eu que encontrei vocês. Ele se permitiu ser encontrado. Estamos fazendo parte desse grupo de pessoas que caminha com Cristo, que recebe orientações do Espírito Santo, que vive, debaixo dessa vontade de Deus, é porque um dia Ele nos escolheu, Ele nos encontrou. Eu não sei como que você foi encontrado. Talvez você tenha um grande testemunho para contar. Talvez você já nasceu, em um berço cristão, mas mesmo assim você tem um testemunho. Como que você foi encontrado? Como que foi o dia que você conheceu a Cristo pela primeira vez? Eu, por exemplo, eu comecei aos 11 anos, mas o meu encontro mesmo com Ele foi aos 13 anos, Foi quando eu conheci Jesus, e ali eu declarei o meu amor por Ele, eu fiz a minha entrega a Ele. Desde então, esse tempo ele tem sido dedicado, o tempo da minha vida tem sido dedicado para Ele, e eu espero, é o que eu anseio, é o que eu desejo, continuar com essa entrega cada vez mais até o meu último dia. Então, eu não sei como que você foi encontrado, mas a realidade é que Ele proporcionou esse encontro. O texto que a gente leu fala exatamente disso, de um encontro que marcou a vida de algumas pessoas. Tinha alguns discípulos que eram os discípulos de João Batista, que aprenderam sobre o reino, que conheceram a Cristo através de João Batista. Um deles era Simão, o Pedro, e seu irmão André. Primeiro André conheceu e logo depois ele apresentou a Pedro, a Simão, o Messias. E é interessante que eles estão com João e de repente João para e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele apresenta Jesus. Quando o André vê aquilo, ele fala: uau, é isso, é o Cordeiro, é o Messias. Ele vai atrás de Jesus. E indo atrás de Jesus, ele para e Jesus, percebendo que eles estavam ali atrás, Jesus então fala: o que vocês querem? Ele fala: a gente quer saber onde o Senhor está hospedado com você. Jesus ele leva eles. Ali eles têm um encontro. Eu imagino a conversa, como que não foi aquele encontro. Mais para frente, depois que André tem esse encontro ali com Jesus e reconhece ele como Messias, ele sai. Tudo aquilo que é bom para a sua vida precisa ser compartilhado. Existem coisas boas que é derramada sobre nós que não foi feito para ficar retido dentro de nós. Foi feito para que você derrame sobre o outro. André sabia disso e foi por isso que ele derramou sobre o outro. Ele entendeu quem era Cristo, quem era o Messias ali. Então ele sai, ele começa a propagar isso. Uma das pessoas que ele corre para avisar é o seu irmão, Simão. Quando ele vai falar com Simão, ele leva Simão até Jesus. Simão então tem um encontro, e é interessante que nesse encontro Jesus ele olha para Simão e fala assim: seu nome a partir de agora é Pedro. E dando um salto, a gente encontra um outro momento onde Jesus está tendo uma conversa com Pedro e Jesus ele fala assim: o teu nome é Pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E a gente vê a igreja
surgindo, né? Também, né, a partir da vida de Pedro. Voltando aqui o texto, houve esse encontro. E dentro desse encontro preparado, eles então passam a seguir a Jesus, tornam-se discípulos de Jesus. E não para por aí, o texto ele continua dizendo que André ele começa a propagar, e assim ele vai falar com Felipe, e ele vai falar com Natanael, e é exatamente na parte de Natanael que nós vamos conversar. E nessa parte de Natanael, ele entende, né, aquilo que André está passando para ele, mas quando André vai apresentar Jesus, ele fala assim, Jesus de Nazaré. E Natanael rebate e fala, há alguma coisa boa que possa sair de Nazaré? Fica aquele ponto de interrogação. E é nesse ponto de interrogação que a gente pode começar a conversar. Dentro desse ponto, né, dessa dúvida, sai alguma coisa boa de Nazaré? A gente precisa entender que tudo que Deus faz é bom. E tudo que Deus vai realizar em nossas vidas não é de acordo com a nossa ótica. A forma que Deus trabalha é totalmente inversa, totalmente diferente daquilo que a gente imagina. Do lugar onde nós esperamos que vai sair algo de Deus, muitas vezes não sai. Deus ele sempre vai usar as pessoas, né, improváveis. Deus sempre vai usar lugares improváveis. E esses lugares vão sair coisas extraordinárias, porque não se trata do lugar, mas se trata de quem Deus trabalhou neste lugar para receber aquilo que é de Deus. Maria, por exemplo, ela é de Nazaré. Ela foi trabalhada por Deus para que ela pudesse gerar o nosso Salvador. Quando ela está dentro daquela conversa com o anjo, ela fala, mas como se fará isso? Como que vai acontecer? Aí a gente vê o trabalhar de Deus na vida dela. O anjo fala assim para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. Todas as vezes que nós recebemos o Espírito Santo, todas as vezes que a manifestação do Espírito Santo vem sobre nós, ele vem com um objetivo, trabalhar dentro de nós. Não é simplesmente para receber, é para que seja, precisa causar, precisa trabalhar, precisa transformar. E quando recebe o Espírito Santo, ela começa a ser trabalhada ali. Dentro desse trabalho, então, nasce o projeto de Deus. Todas as vezes que o Espírito Santo visitar a sua vida, ele está te preparando para um projeto novo. Voltando para Natanael, ele faz a pergunta. André, então, você vê André ali meio sem ter muito o que falar, porque ele acabou de conhecer e ele sabe daquilo que ele viu. Ele entende, só que quem teve o encontro? André. Entenda que no meio da caminhada, que você estiver ali com Deus, que você estiver recebendo as coisas de Deus, muitas coisas boas virão, mas no meio do caminho vai surgir pessoas que vão tentar minar isso dentro de você. De repente com perguntas. E é esse posicionamento que você precisa ter. Não responda, mas apresente. Existem respostas que só serão respostas mesmo se a pessoa se permitir sentir. Palavras não respondem aquilo que é de Deus, somente aquilo que se sente. Então não é sobre o que André poderia responder. André então leva Natanael, apresenta, né, Jesus para Natanael. Naquele momento, Jesus então fala para ele, eu te vi. Antes que André lhe chamasse, eu já te vi. Versículo 47, perdão. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está o verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Natanael fala, como que o Senhor sabe ao meu respeito? Onde Jesus fala, vi você sob a figueira, antes que Felipe o chamasse. Perdão, falei André, era Felipe. Você vê como que vai passando, você transborda algo bom na vida de alguém. Esse alguém vai transbordar sobre o outro, e isso vai virando um ciclo. Se existe pontos de interrogações que pode cancelar a atuação de Deus na sua vida, aquilo que você derrama de bom, a presença de Deus que você derrama sobre o outro, é capaz de quebrar as dúvidas, a incredulidade que vai atrapalhar nessa caminhada. Derrame algo bom sobre a vida de alguém. Transborde a presença de Deus que já foi derramada sobre ti, na vida do outro, para que a incredulidade não prevaleça sobre a vida do outro. Que essa mensagem possa ter abençoado a sua vida e eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Deus abençoe.